Boa noite, povo de Deus. Sejam bem-vindas e bem-vindos, sejam todos bem-vindos a esse culto no lar. É o culto noturno, o culto evangelístico da Primeira Igreja Batista na cidade de Manga, aqui no norte de Minas. Alguém ontem me perguntou, me pediu o link e me perguntou a região onde nós estávamos. Olha, sejam todos bem-vindos aí, o pessoal que vai chegando, os irmãos. E como eu estava dizendo, alguém me perguntou se era perto do leste de Minas. Então, nós estamos no extremo norte de Minas Gerais. Em termos de Convenção Batista Mineira, nós estamos aqui no cantinho. Vamos lá, vamos tentar identificar aí quem está chegando. Que a graça do Senhor seja sobre a vida de todos vocês. Agora eu vou tentar ler, sabe, para não falhar com ninguém. Rose Magalhães, boa noite. Recebi aí a gratidão pelas orações, né? Gratidão feita pelo Ronildo. Um grande abraço a todos vocês como família. Ao Jairo, boa noite, a paz. Irmã Marisete, boa noite também. Cisa, nossa irmã, Ronaldo e família, né? Quando lembrarmos aí e a gente citar o nome, a vocês, a toda a família, irmã Vera Lúcia, a irmã Clemilda, irmã Socorro, vamos lá, Sara e a família. Então, sejam todos bem-vindos. Vão aí anunciando, irmã Malvina, um grande abraço ao seu esposo, a Thalia, a toda a família, um grande abraço a todos vocês. Vamos lembrando aí de contactar, despertar pessoas, chamá-las, não é, para estarem com a gente aqui reunidos nesse espaço, que eu acredito que é um espaço de vida, é um espaço de gratidão, é um espaço de alegria, em tempos tão desafiadores, mas nós temos a certeza que o Senhor nos chamou para viver esse tempo. Dona Aldenise, mais conhecida como minha mãe e sogra da Naí, então Dona Agda, mais conhecida como minha irmã, né? E eu não vou dar detalhes aqui, a gente tem os detalhes de todas as personalidades dessa família. Charlinho, um grande abraço aí nesse cantinho das Minas Gerais. Irmã Esther Nascimento, então Jusicleide, todos vocês, se quiserem, aproveitem para divulgar, para abrir salas, chamar amigos, parentes, conhecidos, para que a gente celebre, para que a gente louve, para que a gente exalte o Senhor nessa noite, para que a gente possa engrandecer o nome do Senhor, porque eu acredito que Ele nos criou com esse propósito. Ele nos criou para o louvor da glória do nome dEle. Fomos criados para exaltar o nome desse Deus tão poderoso. Estamos aí vivendo acredito eu, as últimas horas desse decreto aí, ou dessa transferência para uma nova onda, como tem se dito. Estamos então sendo promovidos, espero eu, nessa segunda-feira, no nome de Jesus, para a onda vermelha, saindo da roxa, que é mais restritiva, e eu creio que em breve, com fé no Senhor, nós vamos poder nos reunir, né? Acredito ainda nos primeiros momentos, guardando aí os cuidados, os protocolos, mas estaremos mais perto. E enquanto esse momento não chega, que a gente possa usar a nossa força, a nossa voz, os nossos talentos para o louvor da glória do nome do Senhor, pois Ele é para nós incomparável. Bem mais que os mares
bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou, como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Estava pensando aqui nisso que acabamos de cantar. Se você é daqueles que, como eu, como nós, sentimos incômodo, dó mesmo, quando a gente encontra uma planta, não é, machucada, com seus galhos quebrados, né, ou arrancados, e a gente teve uma experiência dessa há alguns dias, e de ver as plantas assim, a gente sente. Agora, como comparar isso àquilo que Jesus passou em nosso lugar? Eu sei que estamos vivendo aí dias de incômodos, de perdas, de dores. A gente não pode estar alheio a isso, insensível a isso, mas a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa perda não se compara àquilo que aconteceu ali na cruz do Calvário. É certo que há alguns dias a gente comemorou a ressurreição de Cristo, mas a gente não pode esquecer em momento algum daquilo que se deu ali na cruz,
num momento de intensa dor e sofrimento, de maneira tal que o Senhor, na cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Tamanho desamparo, tamanha dor, tamanho sofrimento Jesus passou, e esse sofrimento não era dele, não era para ele. Esse sofrimento era para cada um de nós. E por mais que a gente passe aflições, não há como comparar a nossa dor, o nosso sofrimento, às dores e sofrimentos passados pelo nosso Cristo, né? Pelo nosso Jesus, pelo nosso Salvador. Eu gostaria de chamar a sua atenção e que mesmo aí na sua casa, ou aonde você estiver, e eu espero que em casa, que você pudesse baixar sua cabeça, fechar seus olhos, e que você pudesse, juntamente com a gente aqui, nós pudéssemos buscar a presença de Deus em oração. Deus amado, Deus poderoso, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor até aqui tem sustentado essa casa, essa família. E eu quero te agradecer porque eu sei que também em muitas casas nesse instante, como estamos conectados em comunhão, ó Deus, o Senhor também tem sido engrandecido pelas orações, porque eu sei que o Senhor tem guardado, tem sustentado, tem livrado, Pai. E, ó Deus, sabemos que todas essas bênçãos, do sustento para as suas famílias, do sustento para cada vida, do pão de cada dia, isso tem uma origem só. É da tua glória que o Senhor tem derramado bênçãos sobre nossas casas, sobre nossas vidas. Pai, eu sei que ainda há algum nível de sofrimento, de incômodo, como temos aqui, ó Deus, a Júlia, que nesse momento sentindo algum incômodo, né, alguma dor, que o Senhor, ó Deus, ponha a tua mão. Nós, aqui na terra, compartilhamos dos remédios, dos tratamentos humanos, mas antes de tudo, nós cremos no poder do Senhor, no poder de cura, no poder de trazer alívio aos nossos corpos e tirar de nós toda enfermidade. Ó Deus, eu te peço por ela, mas também, se porventura em algum lar desses que estão conosco, ou daqueles que ainda vão se conectar, Senhor, que o Senhor abrace a cada um, que através do teu Santo Espírito o Senhor alcance, como os muros, ó Deus, de Jerusalém, que o Senhor possa cercar todo o teu povo e todos aqueles que esperam e confiam no nome do Senhor. Ó Deus, nos capacita enquanto igreja a continuar a nossa jornada, fazer o teu nome conhecido, apesar dos desafios, apesar das, ó Deus, das restrições, apesar, ó Deus, das perseguições e pressões que temos passado. Que o Senhor, ó Deus, ministre sobre o coração de cada servo teu no Brasil e no mundo nesse instante, Pai. Não sabemos quem nesse instante precisa de um livramento teu, precisa de uma intervenção tua, aonde estiver, que a tua mão alcance para a glória do nome do Senhor, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja engrandecido. Dá-nos da tua graça, eterno Deus. É assim que eu oro, ó Deus eterno, pensando nesses que estão conosco e também naqueles que hão de se conectar, e todos aqueles que fazem parte, ó Deus, do teu povo, desse rebanho maravilhoso, que tem defeitos, que tem pessoas que pecam, mas que tem sim, ó Deus, o desejo de andar no teu caminho, buscando a cada dia um renovo, um conserto, uma restauração de vida. É assim que eu oro em Cristo Jesus. Amém. Amém.
a quem chegou depois da saudação inicial, você perdeu. Você espera agora terminar, tá bom? Espera terminar o culto para você pegar do início. E, por favor, faça algo além disso. Copia o link e abençoa a vida de alguém. Eu acho que chegou mais alguém aí e eu quero... Bênção aí, Keila. Estou lendo aí. Sim, Deus está no controle. Quem chegou depois, vamos continuar louvando a Deus. Vamos continuar adorando o seu nome, porque nós temos ainda muito a compartilhar das coisas de Deus nessa noite. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar, mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui, a vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar, mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui, o nosso Deus está conosco, a vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Declare comigo. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado,
falar disso, cantar disso, porque de uma maneira assim especial, acredito que está aí a minha sogra e a minha mãe. E a gente falar de chamado, de comissão, de missão que o Senhor nos deu, é para nós um privilégio, uma honra. O Senhor nos chamou para essa missão, para andar com Ele, e desde o ventre de nossa mãe, de nossas mães, vamos dizer assim, e de nossas mães, e vou dizer mais, desde o seu ventre, Deus tem um chamado para essa bênção que está aí, me deixando agora um pouquinho com mais espaço aqui. Queridos, que a graça e a paz seja sobre sua vida, sobre nossas vidas, aqueles que nos visitam. A gente nunca usou desse artifício, né? De dar as boas-vindas aos que estão nos visitando em nossa sala. Mas sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. É isso mesmo. Nós damos as boas-vindas a todos no nome de Jesus. Nós temos milhares de salas nesses últimos dias, nesse último ano, não é? Nós descobrimos, melhor dizendo, uma série de possibilidades com salas virtuais, seja Facebook, seja Instagram, seja no compartilhar aí de vídeos no YouTube, cultos, e isso é bênção para nós. Isso é bênção para nós. E nós estamos provando a oportunidade de compartilhar das bênçãos de Deus com centenas, por que não dizer milhares de pessoas. Milhares de pessoas que muitas vezes nós não vimos pessoalmente e não estamos vendo pessoalmente, mas sabemos que elas existem, seja dentro de hospitais, seja em enfermarias de hospitais, seja na área administrativa dos hospitais e em todos os lugares. Por isso que a gente sempre diz, vamos espalhar bênçãos, vamos abençoar vidas, vamos compartilhar das coisas de Deus. E aí, aos membros, aí é uma palavra mais direta ao povo que pertence à Primeira Igreja Batista de Manga, as congregações de Inhandutiba, Praia e Arvoredo. Se você é daquele tipo de crente, pé de boi, daquele que abraça a causa, certamente você tem um compromisso de entregar ao Senhor. Você não perdeu o seu emprego, você tem ainda o seu trabalho, você tem sido sustentado por Ele, então seja fiel também no sustento da obra do Senhor. Você tem um contato aí de tesoureiro, de irmãos da liderança, né, da diretoria da igreja, vice-moderadores, você tem contato de secretária da igreja, tesoureiro, você nem precisa fazer o depósito na conta da igreja, você pode ir direto às pessoas, né, a facilidade de estarmos numa cidade pequena, e você ir até elas e entregar, passar a essas pessoas a sua responsabilidade no sustento da obra do Senhor. Fazemos isso porque é necessário, porque é saudável, porque é um ato de obediência àquilo que a palavra de Deus nos ensina. E nós sabemos que daí nós sustentamos tudo que fazemos enquanto igreja, instituição aqui na cidade, e ainda ajudamos famílias, né, igrejas, congregações, quando participamos aí de algo chamado Plano Cooperativo, que é um plano que alcança todas as igrejas batistas, e então a gente abençoa outras, mesmo vivendo dificuldade. Nós sabemos que há outras pessoas, né, outras pessoas passando lutas, né, passando dificuldades, e outras igrejas, e nós podemos abençoá-las. Alguém está dizendo aí que esse louvor parece muito comigo. A Antônia Queiroz, é isso? Deixa eu verificar. Eu tenho que pôr meus olhos para isso. Esse louvor parece... Esse louvor parece muito contigo. Tem um chamado, Júnior Lima. Um grande abraço aí para todos vocês. Vamos para a palavra de Deus, para o recado de Deus, para o nosso coração nessa noite. Eu fiz um compromisso de que pudéssemos... Deixa eu aqui caminhar um pouquinho. Que pudéssemos estar conversando, meditando num texto precioso
precioso para esse momento, precioso para as nossas vidas. Vamos ver o que é que Deus tem para falar a nós no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Ezequiel capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 10. Um abençoado ou abençoada da vez deste 11 de abril, compartilha aí, digita. Eu posso fazer isso, mas eu gosto de dar aí. Muito obrigado. Ezequiel 2, de 1 a 10. Vamos para a leitura. Se você não tem acesso aí à Bíblia, ouça com atenção. Mas se você tem, aproveite o privilégio de abrir e acompanhar o texto da palavra de Deus, a leitura do texto. A voz disse: Filho do homem, levante-se, tenho algo a dizer a você. No momento em que ouvi a voz, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. Enquanto ele falava, eu ouvia, e ele disse: Filho do homem, estou enviando você à família de Israel, uma nação rebelde como jamais existiu. Ele e seus antepassados têm vivido em rebelião até os dias de hoje. Eles são um caso difícil. O povo a quem estou enviando você está calejado por seus pecados. Diga a eles: esta é a mensagem do Eterno Senhor. Eles são provocadores. Se vão ouvir ou não, pouco importa. Mas ao menos saberão que um profeta esteve aqui. Mas não tenha medo deles, filho do homem, e não tema nada do que eles disserem. Não se intimide, mesmo que viver entre eles seja como pisar em espinhos ou encontrar escorpiões na cama. Não tenha medo das palavras maldosas deles, nem dos seus olhares ameaçadores. Eles são um povo rebelde. Mas você tem a tarefa de falar a eles. Se vão ouvir ou não, o problema não é seu. Eles são muito rebeldes. Apenas tome cuidado, filho do homem, para não se tornar rebelde como eles. Abra a sua boca e coma o que eu estou dando a você. Quando olhei, a mão dele estava estendida para mim, e nela estava o rolo de um livro. Ele o desenrolou, e vi que nos dois lados, frente e verso, estavam escritos lamentos e palavras de condenação. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, a Tua palavra é o nosso alimento mais precioso. Se vivemos, é porque cremos nessa palavra, no significado, no valor desta palavra, a palavra do Senhor, palavra eterna do Senhor. Pai, que esta palavra nos alimente a alma, o coração, e alimente a nossa vida espiritual nesse tempo. Que essa palavra nos traga entendimento e nos dê uma direção, ó Deus, e que possamos então ser conduzidos por ela a cada dia. Oramos assim, ó Deus eterno, no nome de Jesus. Amém. Esse texto é um chamado. Não sem intenção que cantamos esse cântico, eu tenho um chamado. Pois Deus chamou esse profeta Ezequiel e deu a ele uma missão de falar em seu nome. A gente precisa entender que até hoje Deus chama, Deus comissiona, Deus dá tarefas a seus filhos. Quando nós, muitas vezes também do nosso lado, nos colocamos aos pés do Senhor, nós deixamos nas mãos dele clamores, pedidos, agradecimentos. É bem verdade que muitas vezes são mais raros, né? Nós pedimos muito mais do que agradecemos. Mas quando nós colocamos diante do Senhor os nossos pedidos, o nosso clamor, a gente sempre espera, ou na maioria das vezes, que a resposta venha com urgência, de preferência depois do amém. A gente pede e quando a gente diz amém, a gente já gostaria de abrir os olhos, né? Se foi uma oração de olhos fechados.
que depois do amém a resposta já esteja lá. Queridos irmãos, amigos, Ezequiel é um homem exilado, no meio de exilados. Ele estava prisioneiro na Babilônia, isso era o ano 597 a.C. Ele vivia em dificuldade, ele vivia no meio da dor, no meio do desamparo, no meio da saudade, certamente, da sua terra, pois ele estava no exílio. Ele vivia numa função que não era simples, mas era muito mais simples do que ser profeta, que era a função de ser sacerdote, de conduzir o povo, de mostrar as coisas de Deus para o povo. E ele, ocupando a função de sacerdote, isso tinha um certo respeito, gozava de um certo respeito por parte dos outros que estavam ali, dos outros exilados com ele. O sacerdote tinha o privilégio de ter a orientação de Deus escrita, mesmo que não fosse como nos dias de hoje, em um livro encadernado. Ele tinha ali a orientação de Deus em rolos, porções da Escritura. Ele podia seguir essa orientação, ele podia ler, ele podia aprender, ele podia seguir seu trabalho. Agora, quando ele é chamado para ser profeta, aí a história muda. Ele é chamado para ser profeta e certamente ele já tinha um certo conhecimento do que era a tarefa profética, né? Não gozava tanto de apreço por parte das pessoas. Na verdade, eram mais perseguidos do que os sacerdotes o eram, porque na verdade os sacerdotes não sofriam essas perseguições. As pessoas chegavam, colocavam suas ofertas ali, seus sacrifícios, e o sacerdote vivia a sua vida tranquila, não é? Conduzindo a religião do povo, não é? Ou os princípios religiosos. Já o profeta não. Como encontramos aí muitas situações até hoje, onde as reações, quando alguém diz algumas palavras de ânimo, elas são muito mais aceitas, não é? Do que quando alguém chega e diz assim: olha, você precisa mudar de vida, você precisa consertar algumas coisas na sua vida e procurar estar aos pés do Senhor, né? As pessoas preferem as palavras que massageiam o ego. Eu falei um pouquinho sobre isso hoje de manhã. As pessoas não estão tão abertas, a grande maioria, a receber recados de Deus apontando as falhas. E a gente não pode, num momento como esse, pois foi esse o chamado que Ezequiel recebeu, foi convocado, né, e recebeu o chamado de um profeta, para ser profeta. A gente vive um tempo onde isso não é diferente. Até aqueles que vestem esse uniforme de profeta, muitas vezes não tem nenhum entendimento, tampouco uma intimidade com as coisas de Deus. E o texto que lemos nessa noite nos dá algumas indicações que são preciosas. Filho do homem, levante-se e ouça. O Senhor, através do seu Espírito, convoca este homem, Ezequiel, e ele se põe de pé pelo poder que há na palavra de Deus. Então, quando a gente vai e percebe que nos quadros que temos enxergado hoje, que a gente diz assim: ah, não, fulano foi em tal lugar, ou foi em tal programação, em tal evento, e o Espírito jogou ele por terra e ele caiu. Eu não consigo entender isso com fundamento nas Escrituras, pois o Espírito veio e colocou aí um exemplo claro, e colocou Ezequiel de pé. O Senhor apareceu em visão a Ezequiel no capítulo anterior, no capítulo 1. E para aqueles dias de exílio, onde eles estavam distantes de sua terra, aquilo era algo incomum. Até hoje, nós podemos considerar um santo e grande privilégio. Então, não é algo que aconteça centenas de vezes nesses últimos tempos. Deus vir e falar, e mostrar a sua vontade, fazer uma convocação.
E nós vamos ver que nas Escrituras, homens e mulheres receberam de Deus visão pela intervenção de Deus, não pela vontade humana. Pela intervenção de Deus e não pela vontade humana. Nós vamos lembrar de Moisés, quando viu a sarça que se queimava e não se consumia, e Deus fala no meio daquela sarça. Nós vemos Abraão recebendo também uma visão e uma mensagem de Deus. Nós vemos Daniel recebendo uma mensagem, um recado direto de Deus. No Novo Testamento encontramos até mesmo quem não era do povo da promessa, recebendo essa rica oportunidade, esse rico privilégio, essa bênção. Cornélio, está lá no livro de Atos, no capítulo 10, versículos 3 e 4. Atos 10, versículos 3 e 4. Sabe o que nos diz? Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Deus ouve a homens e mulheres, Deus ouve a homens e mulheres, crentes ou não, batistas ou renovados, tradicionais ou renovados, ímpios ou aqueles que se considerem justos. Deus ouve. Deus ouve e Ele responde. O que nos dá a chance de ver que Deus trabalha de um modo diferente do que muitas vezes nós esperamos. Tem gente aí até hoje determinando como é que Deus trabalha, a quem Deus vai falar. Deus não fala aqui, Deus fala ali, Deus atende aqui, Deus não atende ali, Deus fez milagre e faz aqui porque eu chamo, porque eu determino, mas Deus não faz ali. Quem somos nós? O vento sopra onde quer. Assim é aquele que é nascido de Deus. O vento, o Espírito sopra aonde quer. Capítulo 1 nos mostra, meus irmãos e amigos, que havia toda uma expectativa de Ezequiel. No capítulo 1, ele viu uma tempestade, ele viu raios, ele viu bola de fogo, ele viu criaturas estranhas, mas a voz clara de Deus só aconteceu depois de todos esses sinais impactantes. Hoje parece-me que as pessoas procuram mais os sinais do que ouvir a voz de Deus. Ezequiel viu várias manifestações, mas a voz de Deus só soou aos seus ouvidos depois de tudo isso. Depois da tempestade, depois dos raios, depois da bola de fogo, depois das criaturas. E queridos, algo que nós como servos de Deus precisamos estar atentos. A voz era clara, inconfundível. Não poderia ser outro que não fosse Deus Todo-Poderoso. Para entendermos Deus falar, para reconhecermos a voz dEle, precisamos estar na presença dEle. Outro ponto que nós encontramos nesse texto, da orientação dada por Deus: siga e fale. O versículo 3 e 4, eu quero repetir. Filho do homem, capítulo 2 de Ezequiel, versículos 3 e 4. Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia, e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. A ordem dada a Ezequiel não era para ele falar em nome dele. E por isso que é diferente quando hoje as coisas acontecem. Nós precisamos ter um entendimento que quando Deus fala, é assim diz o Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, é o recado que Deus mandou. É diferente do que nós muitas vezes temos assistido, para tristeza nossa. E ainda tem gente fazendo confusão
confundindo as coisas de Deus com coisas de homens, com emoções humanas, com aquilo que Deus realmente está fazendo, porque Deus continua fazendo, Deus continua falando, Deus continua tratando com o homem. Os profetas não eram especialistas, como alguns enganadamente ainda dizem hoje. Os profetas não eram especialistas em previsão de acontecimentos, previsão de futuro. Embora em certas situações, meus irmãos, eles até pudessem predizer, ou dizer antes aquilo que iria acontecer, se as pessoas não mudassem de atitude, não mudassem a orientação que estavam seguindo. Predizer não é o mesmo que prever. Predizer é dizer antes, prever é ver antes. Os profetas prediziam, profetizavam, eles não previam, eles não tinham essa capacidade. Eles vinham e traziam da parte de Deus um anúncio que, se o povo se convertesse, muito desses impactos, frustrações e lutas e aflições seriam poupados, eles seriam poupados. E eu penso que agora, se a gente traz para o nosso tempo, se nós aproveitarmos tudo isso que estamos vivendo, a nível de estar dentro de nossas casas e assistindo tudo isso que está se dando no mundo e que tem afetado nossas famílias também, que tem afetado nossos parentes também, que tem afetado amigos também, mas se nós acordarmos e nos voltarmos para o Senhor com um coração sincero, não é, queridos, com todo respeito, não é jejum político não, meu irmão, não é jejum político não, não é jejum partidário não, porque isso não tem fundamentação bíblica não. É prostrarmos diante do Senhor e clamarmos pela misericórdia dEle. É nos prostrar diante do Senhor e pedir misericórdia para que o Senhor restaure o nosso coração, restaure a nossa fé e restaure a nossa esperança. Os profetas não previam o futuro. Em alguns momentos, nós vamos ver, em algumas situações, eles compartilhando da palavra de Deus, sim, dizendo daquilo que aconteceria, mas eu vou resumir. Eles prediziam o que aconteceria com um anúncio de julgamento, seguido de alento com esperança. Anunciavam julgamento, seguido de alento com esperança. Julgamento, alento e esperança. Não era desespero, 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 como muitas vezes nós temos, para tristeza nossa, visto e ouvido. Tudo isso tem sido erradamente repassado pelos mágicos da atualidade, né? Eles pregam, plantam, anunciam bênção, vitória, saúde, riqueza, sem mudança de vida. Não encontramos fundamento algum disso nas Escrituras Sagradas. Como alguém pode ser abençoado, pode vencer as suas lutas, vencer suas guerras, seus conflitos, sem mudar de vida, sem combater os pecados? Continua invejoso, continua mentiroso, continua hipócrita, continua idólatra, continua distante de Deus e quer bênção. E nós temos aí os profetas da atualidade, os mágicos de plantão, pregando isso. Esse povo, povo do Senhor, é nesse livro de Ezequiel chamado de povo rebelde. A ordem de Deus, e nós hoje, se somos, não é, este povo, o povo do Senhor, quantas vezes não temos sido rebeldes? Sabemos que aquilo que estamos fazendo ou pensando em fazer
é algo de desobediência a Deus, mas nós insistimos. Cada um de nós tem um nível de conhecimento do próprio coração, da própria personalidade, das próprias escolhas. A ordem de Deus foi o chamado de Deus para um sacerdote aceitar o contrato, o trato, a aliança de profeta e falar a esse público rebelde. Não era o sonho de ninguém, acredito eu. Falar a um público, olha como é confortável agora. Estou distante de vocês geograficamente, cada um está aí diante do seu aparelho, seja do seu computador, participando dessa live, deste culto, e eu posso até dizer coisas que vocês não gostam, você pode sair da sala, você pode encerrar aí, e pode dar um fim a isso tudo, ou pode ignorar. Não era sonho de profeta nenhum ser chamado a pregar para um povo rebelde. Deus dizer, quem sabe a você e a mim nesse tempo, olha, eu estou te enviando para levar um recado a um povo rebelde, um povo arrogante, um povo desobediente, um povo de coração duro. Mas é isso que o Senhor realmente está fazendo nesse tempo. O Senhor está nos chamando a falar a um povo rebelde, arrogante, desobediente e de coração duro. É isso que o Senhor está nos chamando a fazer. Sabe o que Deus diz a Ezequiel nesse chamado a um profeta? Não tenha medo. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarça e espinhos, e tu habites entre escorpiões, e não temas as suas palavras, nem te assustes com seus semblantes, porque são casa rebelde. O próprio Deus alertou e encorajou Ezequiel. A expressão não temas aparece nesses versículos 3 vezes. Era Deus dizendo, Ezequiel, não temas. Ezequiel, não temas. Ezequiel, não temas. Isso mostra o quão desafiador seria aquela missão. Provocadores, maldosos, como espinhos e escorpiões. O Senhor chamou Ezequiel de uma situação que não era confortável para uma missão mais desafiadora ainda. Já estava preso ali no exílio, tendo que ler das Escrituras, realizar, quem sabe, as celebrações, os rituais judaicos ali numa terra estranha, entre os seus, mas numa terra estranha, em sofrimento. Agora Deus vem e diz assim, eu quero que você faça mais. Eu quero que você dê um recado a esse povo. Proclame. Leve a mensagem. Fale o que eu te mandei falar. É por isso que muitas vezes muitos estão deixando a Bíblia de lado, sabe? Porque não há sucesso para ouvir certas coisas que a palavra de Deus diz. Não há público para ouvir aquilo que Deus diz. Procure um lugar onde as pessoas estão anunciando bênçãos, cura, riqueza, coisas materiais, e procure um lugar hoje onde as pessoas estão ouvindo ali que precisam mudar de vida, que precisam se consertar, que precisam voltar para os pés do Senhor. Jesus mesmo menciona isso naquela parábola que está lá em Marcos, capítulo 4, versículos 16 e 17. Marcos 4, 16 e 17 diz, e da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Quantas vezes temos visto isso? Pessoas que querem seguir a Cristo enquanto as coisas vão bem. Quando vem a dor, eu não suporto. Eu pensei que seguir a Cristo eram só flores, eram só rosas. Eu pensei que eu não ia ter dificuldades.
Queridos irmãos, o Senhor disse a Ezequiel: não temas, não tenha medo, continue, eu estou com você. Eles ouçam ou não. O quarto ponto que eu gostaria de compartilhar diz: alimente-se com a palavra. Como alvo de Ezequiel, que era o seu próprio povo, um povo exilado, um povo sofrido, que aguardava socorro do Egito, não é? Que era um outro povo rebelde, o povo rebelde, esse povo chamado povo do Senhor. Mesmo no exílio, ainda estavam contando com uma ajuda que não viria, um socorro que não poderia dar a eles suporte algum, o Egito. Ele precisaria, como servo de Deus, chamado por Deus, de muita força, de um condicionamento físico, mas também, antes de tudo, espiritual, muito grande. Ele precisaria se alimentar da palavra. Outros homens também foram orientados a se alimentar com a palavra. A gente vê Ezequiel nesse texto sendo alimentado com a palavra, mas nas Escrituras nós vemos Jeremias sendo orientado, né, recebe a ordem de comer a palavra, João, e agora era Ezequiel. O seu chamado incluía comer daquilo que Deus pusesse em suas mãos. Para mim, tem um sentido todo especial. Abra a sua boca e coma o que eu estou dando a você. A gente deve se alimentar somente daquilo que Deus nos dá. A gente deve comer daquilo que Deus nos fornece. As palavras da carne, as palavras do mundo nos afastam de Deus. Mas as palavras de Deus, elas são vida e paz. As palavras da carne, elas nos levam para longe de Deus. Mas as palavras de Deus, elas nos trazem para perto do Pai. Sabemos que aqueles que obedecem a Deus, o chamado de Deus, para serem boca de Deus nesse tempo, porque é isso que é um profeta. Ele fala aquilo que Deus o manda falar. Nós sabemos que vamos precisar, se ouvirmos esse chamado de Deus e aceitarmos esse compromisso com Ele, nós vamos precisar nos alimentar muito dessa palavra. E a partir disso, nós ainda vamos precisar lidar, como nós vamos encontrar no texto, e eu sugiro a vocês que leiam o livro de Ezequiel. Nós vamos precisar lidar com o doce e o amargo. Contudo, é Deus quem convoca os seus profetas. Contudo, é Deus que chama os seus profetas. Não são os profetas que dizem assim: Deus me chamou, sem que Deus tenha chamado. É Ele quem convoca. Que Deus nessa noite esteja convocando a todos nós para nos pôr de pé. Quem sabe em algum sentido você esteja no chão, caído, machucado, arrasado diante de alguma situação, e Deus te chama nessa noite para te colocar de pé. Fala a você e te chama e quer fazer de você, sim, um vaso dele, para falar em nome dele, para dar glórias a ele, para que na sua casa, que é o seu primeiro templo, a sua primeira igreja, é o seu lar. Quem sabe é uma pergunta importante para esse tempo. Na igreja da tua casa, quem é adorado? Quem é exaltado? Na igreja do seu lar. No altar do seu coração, quem está lá?
Deus te chama nessa noite para te fazer vaso de honra, profeta dele, para falar da palavra dele nesse tempo. Feche os seus olhos. Eterno Deus, amado e poderoso Pai, nós te damos graças, ó Deus, honras e glórias nessa noite. E te pedimos, Senhor, que complete em cada coração essa palavra, naquilo que eu não tive condições, competência, ó Deus. Eu sei que o Senhor é capaz, poderoso, Senhor, para fazer muito mais além do que aquilo que pedimos ou mesmo pensamos. Vai a cada coração, a cada lar, e aqueles, ó Deus, que estão prostrados, levante-os, ó Deus, para a glória do teu nome. Ponha cada um de pé e renove, ó Deus, a esperança, a convicção e o desejo de falar em teu nome, de levar a tua palavra adiante, para que todos sejam em casa, seja em casa, Senhor, seja na vizinhança, aonde for, que possam entender que o Senhor é quem chama os teus profetas e o Senhor é quem dá a palavra aos teus filhos para anunciar as tuas verdades, ó Deus, verdades de salvação. Ó Deus, dá-nos um final de domingo guardados por Ti. E eu te peço mais uma vez, que o Senhor possa dar direção nas decisões, ó Deus, daqueles que estão a gerir esse município e todas as cidades, ó Deus, do Brasil, pois temos neste momento a responsabilidade, mais uma vez, dada aos prefeitos e governadores, ó Deus, a condição ou a prerrogativa de tomarem decisões quanto à reabertura dos templos, ó Deus. As igrejas, elas não fecham, porque igrejas somos nós, no nome do Senhor reunidos, Pai. Mas que eles possam, ó Deus, tomar decisões pautadas naquilo que é melhor, não para nós, tampouco para eles, mas aquilo que é melhor nesse tempo para o nosso povo, o povo brasileiro. Nós te pedimos, ó Deus, também a possibilidade de soluções para essa situação chamada Covid-19. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor dê capacidade aos cientistas, aos médicos, ó Deus, àqueles que dirigem as instituições médicas, Pai, que possam criar artifícios, que possam ser, ó Deus, capacitados por Ti a encontrar a solução, o remédio, ó Deus, definitivo para esse problema. É possível porque há poder no nome do Senhor. Ó Deus, que o Senhor, pela Tua graça, nos dê condições como país que estamos sofrendo tanto com as perdas, ó Deus, de alcançarmos a vacinação, ó Deus, necessária para que possamos realmente voltar com mais tranquilidade às ruas e ao nosso convívio e à nossa rotina diária, Pai. Ó Deus eterno, nós te pedimos ainda uma semana abençoada sobre todo o teu povo. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão no Santo Espírito do Senhor seja sobre nós e todos os teus filhos espalhados pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Eu não sei se eu tenho aqui alguém para me despedir que chegou depois. Eu vou tentar fazer esse exercício. Vou tentar aqui ler, matar a saudade, porque já tem um tempo que eu não faço isso, de ler os nomes aqui. Então, Saulo, uma boa semana. Keila, irmã Socorro, Sofia, Marta, um grande abraço. Vera Lúcia, tia Vera, um grande abraço. Que Deus abençoe a todos vocês aí. Sofia, a você e toda a família. Keila, que Deus abençoe a todos vocês aí, toda a família e também os nossos irmãos e amigos aí da 11ª Igreja Batista Nova Jerusalém, aí em Governador Valadares. Vamos lá, temos mais alguém aqui. Marta, um grande abraço a você, sua família aí.
Antônio Souza, um grande abraço no nome de Jesus, que Deus abençoe. Nilson Ferreira mandou a paz, eu mando aqui de volta com a paz do Senhor sobre sua vida, sobre o seu lar. Raquel Brito, um grande abraço, que Deus abençoe. Adna, um grande abraço e um beijo no coração, tá? Minha irmã dupla. Lúcia Santos, um grande abraço, que Deus abençoe. Malvina, você e toda a família, um grande abraço. Jusicleide, que Deus abençoe. Cláudia Vitória, que Deus abençoe. E eu agora saí com a velocidade que eu não... Minha mãe, né, que está aí. Dona Aldenise, minha mãe, e a minha sogra. Adelânia, boa semana também. Rafaela Santos, que Deus abençoe. Cleiton, cadê? O meu irmão Cleiton vai entender sim. Rafaela Santos, deixa eu ver, eu acho que eu saltei. Que tanta gente abençoada, que culto maravilhoso aqui. Rose, que é a mãe da Thalita. A Rose, a Thalita, a Marleide, Deus abençoe também. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar. Flávia, um grande abraço, minha cunhada. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Vamos lá. Que Deus abençoe vocês. Cláudia Vitória, eu acho que sim, acho que consegui ler o nome de todo mundo. Acho que sim. A todos vocês, se chegarem depois, me perdoem, né? De repente eu consigo entrar lá e ainda mandar pelo zap a gratidão ou no Messenger, tá bom? Uma boa semana. E aqui nós ficamos com essa informação local, né? Para Manga. Nós estamos aguardando que nessa semana nós possamos, de fato, né? Seguindo as orientações, voltar a nos reunir, seguindo alguma orientação desse novo decreto que está para sair. Pelo menos é a nossa expectativa. E aí, em nome de Jesus, a gente vai se reencontrar e que você tenha uma semana cheia de bênçãos, cheia da misericórdia do Senhor. Um grande abraço a todos. Terça-feira, seja em live ou, quem sabe, presencial, Deus é que sabe, e que vai determinar, acima de tudo, acima dos homens é Deus, não é? Então, nós estaremos começando uma nova série de estudos bíblicos terça-feira à noite, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.